Morava onde? Você nasceu aqui em Piracicaba? Não, Ah, você não nasci em nasceu São Paulo. em São Paulo. Ah, E lá em São Paulo, meu pai trabalhava numa metalúrgica, é. que ficava em São Miguel Paulista. Daí nós fomos para São Miguel Paulista e ficamos lá. Eu nasci em São Miguel Paulista, que na época era distrito ainda, né? Porque a empresa, ele tinha um cargo de chefia, então a empresa cedia casa. Eles tinham uma vila onde a exemplo aqui do engenho, que tem aquela rua ali que os funcionários moravam ali, né? Então era assim, mas todos nós nascemos em São Paulo. Ah, quantos irmãos são? Éramos em 5. 5 irmãos. Tem a Maria que faleceu. São 3 meninas E e 2 homens? 2 homens. Os 2 primeiros são homens, depois as 3 meninas. E aí, assim, que você tem lembranças de São Paulo? Bem pouco. É. Bem pouco. As lembranças que eu tenho são lembranças assim do convívio familiar, da rua onde morava, dos irmãos, de vir para cá nas férias, que a gente sonhava em vir para cá. Porque a minha família, a família do meu pai, morava no Monte Alegre. Então, você sair de lá e vir para o Monte Alegre, onde você podia ficar na rua, ir na casa de todo mundo, né? Porque todos eram muito amigos lá. Então, essas lembranças, assim, mais do que se passava no mundo, na cidade, isso não tem. Mas essas brincadeiras mesmo, assim, de infância você tem muito, né? Tenho, muito. E quando você veio para Piracicaba, em que ano, mais ou menos? Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Daí a família já veio para morar. Deu para morar. Veio para morar. E aí vocês Não, não tinha 8, eu tinha 6 É. quando eu vim. Eu ia fazer 6, porque naquela época você só podia entrar na escola a partir de 7 anos de idade. Então eu tinha 6 e eu queria ir para a escola de qualquer jeito, chorava pra caramba, ia fazer 6. Eu faço em agosto. E eu ia fazer 6 em agosto e já queria ir para a escola, chorava, tá? Daí, eu me lembro bem disso, minha mãe indo nas escolas, pedindo para me pegar, e não pegava porque eu ia fazer 7, daí, no segundo semestre, eles pegavam até o primeiro semestre. Daí, o Centro Educacional SESI, ele funcionava no centro, junto com o Colégio Piracicabano. Tinha um prédio, fazia parte do todo ali. Tinha um prédio que era para o SESI. E o SESI me pegou. Daí eu comecei a ir para a escola com 6 anos já, um pouco mais cedo que o normal. E você morava onde? E eu moro até hoje, no bairro dos Alemães, ali perto da Carlos Botelho, do Fórum. Eu moro lá. Morei 30 anos longe de lá depois que eu me casei. Agora eu voltei, porque a casa é da família, né? E essas experiências, essas lembranças do Monte Alegre você tem assim, bastante? Você ia, depois morando aqui, você ia para o Monte Alegre ou não? Ia, muito, porque tinha tios que moravam lá. E a família inteira, quase, do meu pai, eles todos trabalharam. Na época era a usina Monte Alegre, que era do seu Lino Morgante. E até hoje o meu filho trabalha, que hoje, a indústria é hoje. Meu filho trabalha lá, tem sobrinho que trabalha lá, quer dizer, foi assim 2, 3 gerações trabalhando lá. Zé, você relatou um pouco assim, da sua chegada, da sua ida na escola, que é te Isso. aceitaram e tal, né? Tem alguma história que você possa relatar da época, assim, da infância, que você se lembra? Da escola, porque como eu disse para você, tinha o Colégio Piracicabana e tinha o SESI. Então a discrepância social e econômica entre esse prédio e o resto, porque só a nata da sociedade estudava lá, os filhos deles, né? Se bem que o intervalo era em horário separado e tudo. Mas foi sabe quando você tem a noção de que ele é rico e eu sou pobre? Entendeu?
foi muito assim, de ficar consciente mesmo do seu lugar no mundo, entendeu? Não que fosse negativo, mas essa coisa que existia essa diferença e era enorme, né? Se bem que lá o SESI também fazia uma seleção e tudo mais, mas éramos a classe C, né? Junto com a classe A E da seus cidade. irmãos estudaram lá também ou não? Não, eu fui a última a entrar, então os meus irmãos estudavam no Colégio Prudente, do Prudente de Moraes, que era bem próximo da minha casa. Então nós ficávamos, depois que eu saí do SESI, porque o SESI ia até o 5º ano, que era o único colégio da cidade que ia até o 5º ano, parava no 4º. O 5º era preparatório para você fazer uma prova, porque nessa época fazia a prova para você entrar no ginásio, ir para o ginásio. E os meus irmãos estudavam no Prudente e no Melo Moraes. E a Maria estudou no Colégio Industrial, que tinha que era diferenciado também, porque ele era meio... ela foi no colégio primário, no Prudente. Era diferenciado porque ele era meio que profissionalizante. Então, você tinha 3 ou 4 matérias que era fora do normal, que não tinha nas outras escolas. Entendi. E assim, como que era a relação sua com seus pais? O meu pai faleceu com 42 anos de idade. Jovem? Então, eu era pequena ainda, eu tinha uns 13 anos ou mais. Por aí, 12, 13 anos, quando meu pai faleceu. Mas a relação com meu pai, extremamente forte, extremamente forte. Nós éramos, assim, bem apegados. Mais com meu pai do que com a minha mãe. Porque a minha mãe, o meu pai, daí nós viemos para Piracicaba. Meu pai ficou um tempo, ele voltou para São Paulo. Ele vinha só de final de semana. Daí ficávamos nós 5 e a minha mãe e meu pai aos finais de semana só. Mas não que a minha relação com a minha mãe tenha sido difícil ou não. Era super de boa, super de boa. Tanto que eu penso assim, que se houver reencarnação, eu queria voltar na mesma família com meu pai, com minha mamãe, com os meus irmãos, com os mesmos tios e com os mesmos primos. A família sempre foi bem chegada. Falando assim, questões da família, vocês sempre foram não, vocês são festivos, assim, festa, tudo ou não? A vida inteira. A vida inteira. Dá para relatar alguma festa? Na casa da minha avó, o terreno é enorme. Aqui tem a casa da minha avó, aqui tem a minha casa e aqui tem uma edícula, que não mora ninguém agora, há um tempo já. E os primos se reuniam na casa da minha avó, que já é mais na geração do meu irmão mais velho, que é o Desidério, e do Paulo. Então, era um monte de gente, mas um monte de gente o tempo todo. E festa, assim, com 2 gomos de linguiça, era uma festa do domingo o dia inteiro, de tanta gente que chegava. E era tudo jovenzinhos, quer dizer, não era um povo que tinha grana, né? Mas tudo era motivo para fazer festa. Até hoje, a Maria era muito festeira também. Zé, eu estou entendendo um pouco assim, a família era muito politizada, né? A sua família. Isso vem por causa dos seus pais? Por causa do meu pai. Meu pai era meio que autodidata. Então, quando a gente era ainda bem menor, o que a gente brincava na rua, né? E aquelas brincadeiras de criança, de amarelinha, de queimada, de não sei o quê, de não sei o quê. E meu pai, ele assinava, ele tinha uma enciclopédia que chamava Os Grandes Processos da História. E também ele assinava aqueles livros da revista Seleções. Nós lemos muito, sabe? A vida de Maria Antonieta, a vida de Luís XV, a vida de não sei quem. Quer dizer, então a gente passou muito tempo, o tempo livre que a gente tinha, que a gente lia. E ele incentivava bastante. E era o que tinha, né? Também. Entendeu?
não tinha essa coisa de comprar o livro lá infantil. Eu nem era infantil, porque também a gente já era adolescente, quase que adolescente. Mas, sabe, de comprar uma revista de quadrinho, não sei o quê, não tinha isso. E nós lemos bastante mesmo. E como que era a cidade nessa época, na década de 60, 70? Ah, era uma delícia. Eu ia para a escola, tinha o bonde. E o Chegou a bonde, andar de bonde? muito. Ah, é? Porque eu vim aqui no centro, que é no Piracicabano. E o bonde passava ali perto de casa, na rua São João. Eu moro 2 quarteirões para cima da São João. Ele vinha lá da Exalc. Vinha, porque tinha essa linha que vinha de lá da Exalc até a Catedral e uma outra linha que ia até a Estação da Paulista. E a gente pegava, daí amigos também que vinham para o SESI, o bonde, a gente andava assim no bonde. Não tinha dinheiro para pegar bonde todo dia. Então a gente montava no bonde, pulava no bonde. Daí o cobrador passava, a hora que o cobrador estava vindo, a gente descia do bonde, ia correndo junto com o bonde. O cobrador passava, a gente sentava no bonde, entrava no bonde de novo e vinha em pé. Era uma farra, era muito gostoso fazer isso. Mas o cobrador fazia vista grossa. Mas claro, eu não estava vendo com aquele bando de gente. O que é esse povo correndo aqui toda hora que eu passo? Ele fazia vista grossa. E essa experiência no cinema, tudo, como é que tem? Você tem essas lembranças? Tenho. Eu tenho uma coisa também, meu pai trabalhou aqui no Engenho. Ah, tá. E naquela época, que não tinha essa coisa de refeição, era marmita. Então eu e minha mãe, a gente vinha trazer a marmita aqui. No começo, nós deixávamos aqui, onde para o carro agora, em frente à casa. E depois, não sei o que aconteceu, houve uma mudança aí, nós deixávamos a marmita ali no portão. E daí eles traziam para os funcionários. Tá? Então eu vinha muito no Engenho quando era. Porque tinha outra coisa, quando vinha de São Paulo também, que era uma delícia. A gente fazia piquenique aí no Mirante. Isso eu lembro muito, muito. Trazia a cesta, sabe, toalhinha. Vinha muito, era muito bom, era muito gostoso na época pra gente. Certo, várias pessoas falam, relatam sobre esse momento de trazer marmita. Eu acho que assim, muita gente acontecia isso, né? Assim, E daí hoje eu não entendo por que tinha que trazer marmita e meu pai não trazia a marmita dele e as pessoas, porque vinha muita família trazer marmita. Várias pessoas relataram isso. Ah, eu trazia marmita pro meu pai ou pro meu avô. Tinha essa ligação. Todo dia trazia no horário do Então almoço. acho que tinha bastante gente trazendo, né? Tinha. A gente trazia. E aí depois assim do SESI você foi estudar onde? Você continuou? Daí saí, porque era até o 5º ano. Daí eu fui pro Prudente. Daí eu fiz ginásio no Prudente. Daí eu fiz o colégio no Melo Moraes. Daí eu fiz o colégio lá. Depois do colégio, entre o ginásio e o colégio, eu parei. Acho que eu fiquei uns 2 anos sem estudar. Daí eu fui para o Melo Moraes. Do Melo Moraes eu fiz cursinho no Dom Bosco. Uns meses, não chegou a 1 ano. Eu saí, daí eu fiquei uns 2, 3 anos de novo sem estudar. Depois eu fui fazer faculdade de serviço social. E onde foi? Onde você estudou? Lá no Colégio Assunção. Assunção, que É lá que funcionava a faculdade. Porque teve uma época que era ali na Independência. Isso. Do Assunção foi para a Independência. Ah, tá. E depois foi, eu acho que próximo. Não, daí fechou, né? Fechou. Fechou, é verdade. Fechou. Então a sua formação é. Eu sou assistente social, serviço social. E as histórias da Zete profissionalmente? E aí você começou a trabalhar? Daí eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei num café. Depois eu fui trabalhar numa escola técnica, uma escola particular. E quando eu estava trabalhando lá, daí eu já conhecia um pessoal, a Maria já trabalhava no teatro. E
ela tinha amizade, eu também, daí todos nós de casa, tá? Porque eles iam muito lá. Daí eu começamos a trabalhar com o pessoal que fazia teatro, que era o Carlos ABC, Gilberto Gregolin, Aricê. O Chapéu ainda não, o Chapéu veio depois, porque o Chapéu não é de Piracicaba. Ele veio para estudar na Unimep. E a Neiva, tá? Que já trabalhava, que era jornalista, tinha amigos. E estava na época do salão, tipo junho, precisava contratar alguém para ajudar a receber os trabalhos, a enviar o material, porque era correio, né? Você tinha que enviar a ficha para o correio, release para o Brasil inteiro pelo correio, e digitar e tudo mais, você precisava de alguém. Daí a Neiva, um dia eu trabalhava nessa escolinha e fazia faculdade à noite. Eu estava indo para a faculdade. Daí a Neiva e Carlos ABC e tudo mais estavam na praça. O pessoal se reunia muito na praça. E eu estava passando, eles me chamaram. A Neiva falou, o Carlos ABC falou, por que você não chama Zete? Né? Daí ela falou o que era, tá? Mas tinha que conversar com o secretário. E como a Maria trabalhava lá e a Maria não estava presente ali, eu falei, então, tudo bem, você conversa com o secretário, eu também vou conversar com a Maria, vou ver se ela não tem alguma objeção. Porque, enfim, ela trabalha lá, talvez não seja legal para ela, né? Daí eu comecei, ela falou assim, depois ela ligou para mim, eu estava trabalhando, ela falou, olha, Zé, se você quiser começar, você pode começar, porque o secretário aceitou e a Maria, de boa, nossa, tá contente. Daí eu peguei, abandonei lá e fui trabalhar lá no teatro. Mas era por tempo determinado, era 3 meses. Que ano isso? Esse daí foi em 1979. A partir de junho. Assim. Daí eu trabalhei os 3 meses e me adaptei, fui fazendo coisas que precisava, o acervo era todo desorganizado. Metade estava lá, que era no Teatro Municipal, que a Coordenadoria de Ação Cultural funcionava. Então, e tinha metade dos trabalhos do salão, porque os trabalhos premiados do salão são aquisitivos. Então, ia lá para o turismo, resgatar esses trabalhos, organizar a documentação do salão. Daí, eu fiquei mais 3 meses. Desses 3 meses, eu ia vencer no começo de 80. Mudou, acho que mudou o secretário. Daí o novo secretário que veio, ele me contratou. Porque naquela época podia ser contratado pela CLT. Por tempo determinado. Daí já foi por tempo indeterminado. Daí eu fiquei. Mas era assim, eu não tinha vínculo, eu não era funcionária da prefeitura. Eu era funcionária ali funcionária que eu digo, eu não era estatutária, entendeu? Eu era contratada mesmo. Daí eu fiquei mais um tempo, daí me contrataram definitivamente. Na época era o governo João Herman, não é? Era o João. Porque a coordenadoria funcionava lá, mas só tinha a sala 2 ainda. Né? Só tinha a sala 2. Em 78, inaugurou a sala 1. Então já... Pode falar? Não, pode falar. Daí inaugurou a sala 1. Mas na sala 2 tinha toda uma programação já que acontecia. E assim, você entrou em 79 no Salão do Humor, né? Entrei no salão. No Salão do Humor, que acontecia, quer dizer, desde 74, em agosto. Começou em 74, você tinha 5 anos de salão, assim, bem no início mesmo. Bem no início. Olha só. Bem no início. E aí depois nunca mais saiu ou não? Daí não saí mais. Daí criou-se, né, esse setor, que era o Salão de Humor, que não tinha. Porque antes, no anterior, por exemplo, que já foi lá no teatro em 78, todos os funcionários ajudavam a fazer,
entendeu? Não tinha uma pessoa que ficasse lá o ano inteiro, que cuidasse do salão e tudo mais. E das coisas do salão. E desse início, assim, tem alguma história? Você tem, assim, com artistas da época, tudo. Quem que estava nessa época, tinha nomes famosos, assim? Você lembra, assim? Tinha bastante peça de teatro, né? Então, daí você vai, sei lá, ver Regina Duarte, Antônio Fagundes, e um monte de gente, porque a programação era bem intensa. Bem intensa. O Ivan Lins, ele inaugurou isso. Eu fui na inauguração da Sala 2, da Sala 1, eu não trabalhava lá ainda. Mas é uma história assim que eu não me esqueço, eu nunca vou esquecer, porque primeiro você está entrando num teatro enorme. A Sala 2 era 700 lugares. Um teatro enorme. Na inauguração da Sala 1. É tudo muito pomposo, tudo muito, sabe, lindo. E daí, o João era prefeito. E o Alceu Maroz Rigueto, que era o secretário, ele selecionou as primeiras cadeiras de baixo, lá das 2 fileiras, para os funcionários que ficaram na finalização da Sala 1, que trabalharam na finalização. Daí, os funcionários estavam nessa parte reservada. E todos os outros convidados, autoridades e tudo mais, estavam para trás. Daí, teve lá o discurso, né? E o João, irreverente do jeito que ele era, a hora que o cerimonialista chamou o prefeito, ele veio do hall para dentro, ele não veio da coxia como todos vieram e fizeram lá seu pronunciamento lá. O João veio por fora, todo mundo, cadê o prefeito? Ele, então, agora o prefeito, cadê o prefeito? Daqui a pouco o João entrou pelo hall, como todos que estavam lá na sala, ele veio por meio do corredor, colocou a mão no palco e pulou, ele não subiu na escada. Então foi um delírio, todo mundo riu, foi... O jeito dele, mas muito legal. E ele falou, e falava muito bem, tem uma oratória maravilhosa, emocionante. Daí entrou o Ivan Lins. E o Gurgel, que eu conhecia, inclusive, que ficou de líder dos funcionários, que é marceneiro, pedreiro, pintor, que foi fazer o acabamento. O Gurgel, chamaram o Gurgel agradeceu, chorou, não conseguia nem falar de tão emocionado, porque ele nunca na vida dele esperava que o trabalho dele fosse reconhecido, principalmente dessa forma, dentro de um teatro, que ele nunca nem tinha entrado no teatro, ele nem sabia o que era teatro e tudo mais. Daí, no que terminou, o Gurgel acabou de falar, João falou, desceu, entrou o Ivan Lins. E o Ivan Lins entrou cantando Somos Todos Iguais Nessa Noite. Nossa Senhora, acho que não tinha quem não chorasse lá dentro. Quem não chorava. Foi lindo. Foi lindo. E daí, a hora que saíamos, pro hall, porque tinha um coquetel, mas era aquele coquetel que não tinha o que você quisesse beber, de bebida alcoólica. Tinha suco, refrigerante, guaraná. Não tinha o que você quisesse, sonhasse beber, que não tinha lá dentro. Sabe? Tudo muito chique, aquele bando. Foi muito lindo, muito lindo. Em plena ditadura, né? Em plena ditadura. E o Salão de Humor correndo firme também, em plena ditadura. E você tem lembranças da ditadura mesmo? Assim? Histórias. E o que lia. Assim, sentir na pele, nós estamos, está acontecendo. Não muito. E era tudo muito velado. Era muito velado, porque também tinha... e sabia das histórias, daí você começa a se inteirar, porque tinha o pessoal da Exalc, que era como que chamava? Calque? Calque. O pessoal do Calque vivia lá.
porque eles queriam fazer eventos na Exalc, no Calc. Eles viviam na ação cultural. E daí o pessoal da Unimep, dos diretórios acadêmicos da Unimep. Então, eu convivia muito com eles. Então, daí eu fui tomando ciência do que realmente acontecia. E daí, sabendo que o meu pai ele voltou para Piracicaba por causa de um problema político também, da época, entendeu? De greve e tudo mais, sabe? Daí ele saiu da empresa e veio embora para Piracicaba com a gente. Mas não aconteceu nada? Não, nada com ele. Foi interno mesmo. É. Certo. E assim, é a questão do salão de humor, né? Então ele veio como uma resistência mesmo na época. Né? Ninguém acreditava que deixavam fazer e que deixavam acontecer e que não tinha censura. Não vinha ninguém previamente ver os trabalhos que estavam lá, o que poderia ou não ser exposto. Nunca aconteceu isso. Nós tivemos momentos tensos na secretaria. Foi quando o primeiro congresso da UNE. Tá. Aí tinha perseguição. Por aí, eu não me lembro direito da data. Porque a ação cultural a prefeitura trouxe, cedeu o espaço que foi lá na Exalc. E teve shows que foi no Campo do 15. E no ginásio também. E a Unimep abriu as portas também. E o Unimep também. O professor Elias, aí tinha carro seguindo a gente, parava, chegava na sua casa com um negócio parado esquisito. Apareceram algumas pessoas esquisitas a trabalhar e ficava na minha sala. Mas isso daí já foi depois da UNE. Ninguém entendeu até hoje o que era aquilo. O homem ficava lá na minha sala, mas ninguém entendia, não sabia de onde parecia que tinha caído do céu e ninguém falava o que ele era. E daí eu saía no corredor, o pessoal não conversa com ele. E ele ficava na minha sala, não conversa com ele, não fale nada com ele. Eu acho que é federal, e não sei o quê. E eu ficava na sala, falava, vou conversar. Daí comecei a conversar, peguei amizade com ele, porque também estava meio que boiando na história, entendeu? Não ia entregar ninguém e nem falar nada de nada. Mas, então daí o salão continuou firme e forte, mas dentro do salão, ou visitando o salão, ou estando nas aberturas e tudo mais, nunca foi detectado alguma coisa de que estivéssemos sendo espionados, que tinha censura, não. Não. E a Maria trabalhando com você ali ou não? Direto? A Maria continuou. Ela ficou até, acho que 86, 87, daí ela saiu. E aí, esses dias eu vi o João Paulo, João Paulo é seu irmão. É meu irmão. Caramba, assim, ele foi muito famoso como juiz de futebol. Ele foi juiz de futebol da FIFA. E a FIFA só tem 7 juízes no Brasil. Para que entre, ou você aposenta, ou você sai, daí entrava o novo. E ele foi secretário de esporte também. 4 anos ele ficou na secretaria, na época do Machado. Porque daí foi João Remo, o Machado entrou depois do João Remo, não? Depois. Mas foi na próxima gestão, assim, na época? Era Adilson. Ah, tinha, Adilson Maluf. Era Adilson, entrou João. Uma época, eu não sei, não lembro mais assim, datas. Mas foi João, Adilson 2 vezes, João Machado 2 vezes, o Borghese ficou um curto período, mas como vice. Professor Algemiro Coelho Ramos, ele foi o primeiro. Foi na época dele, o primeiro não, o segundo, quando o Alceu saiu, foi na época dele que eu entrei. O padre Zé Maria Teixeira foi ele que me contratou. Foi o padre Zé Maria Teixeira. O doutor Humberto de Campos, maravilhoso, uma criatura excelente.
Também foi prefeito. Ah, teve vários. Passou por várias gestões. Ah, é secretário? Secretário, acho que uns 20. 20 e poucos, porque não ficava. Foram poucos que ficaram os 4 anos. Então, ficava um ano, acabava saindo, porque também tinha essa coisa de coligação, do que vou contratar você, mas só por um ano, pago o que eu te devo, entendeu? Daí vou colocar alguém do meu partido, alguma coisa assim. Então, foram muitos secretários que passou por aqui, pela secretaria. E depois da secretaria, voltando, era coordenadoria, depois passou a ser secretaria de cultura. Porque, na verdade, era turismo, esporte e a cultura era tudo junto, era num departamento só, né? Zé, conversando com o Adney, e essa questão, ele traz bastante questão da luta em relação ao racismo, às questões sociais do negro e tal. E aí, assim, você, enquanto família, que tem uma representatividade em Piracicaba, você tem histórias, assim, de luta nessa questão, assim? Porque eu vejo que o Adney é um cara que, ele é político e ele traz essas questões no cotidiano dele, né? Não, a Maria, né, que praticamente fundou o primeiro movimento negro em Piracicaba, eu participava de tudo, participava de todas as reuniões e saía aí viajando, assistindo palestras, debates e tudo mais. O 13 de maio você participava? Do 13 de maio, não. Na diretoria, não. Mas ali... Mas, claro, era o único lugar que o negro podia entrar para se divertir, porque em clube, não. Na praça também tinha o quarteirão certo, porque qual era o passeio de sábado e de domingo? Da volta na praça, coisa da cidade do interior, que até hoje em cidades pequenas fazem. Mas só que tinha onde os negros podiam ficar e na onde os brancos podiam ficar. Entendeu? Não se misturava. Então, mas sempre, na minha casa sempre foi conversado, sempre foi tratado a respeito disso em relação à postura e tudo mais. Para ter, assim, um enfrentamento, você sair na rua e ter algum tipo de enfrentamento em relação ao racismo, entendeu? Que não era para baixar a cabeça, não é chore e vá embora para casa, entendeu? Saiba o que está acontecendo e por que isso está acontecendo. Tinha essa consciência. Tinha, muito. E o João Paulo, assim, agora voltando no João Paulo, né? Ele estando sendo apresentado como juiz pelo mundo, assim, porque ele trabalhou acho que no mundo inteiro. Ah, viajou muito. Viajou bastante. Muito. E traz isso. A questão do negro também, onde eu posso estar, né? Tinha bastante essa coisa mesmo de você não vai ser isso só, você não vai ser empregada doméstica, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai lutar, entendeu? Na sociedade, você abaixo. Exatamente. E assim, voltando assim ao Salão do Humor, né? Como é que essas histórias aí durante todos... Sabe o que eu percebi, Zé? Esse ano aqui foi aberto, teve um público, as pessoas que fizeram a seleção lá, composta por mulheres. Isso. E assim, eu fui entender um pouco do que é o Salão do Humor, assim, também, essa questão do machismo ali muito presente. Muito sério, tem mulheres agora, acho que na última década, que começou a aumentar. Antes não tinha. Tinha a Cissa, esposa do Zélio, que fazia umas tiras no Estadão, na Folha, tá? Mas não tinha. Imagine formar um júri de mulher. Não tinha nem participando, era muito pouco, era 2, 3. É um universo machista. Né? É por isso que foi importante, que é importante essa questão do salão, de homenagear as mulheres, mostrar as mulheres que são desenhistas ou cartunistas. Porque é muito, passei minha vida inteira para baixo para cima com aquele bando de homem, porque não tinha mulher. Não tinha, mesmo nos outros salões que a gente ia visitar, assim, ou fazer parte de júri, ou levar o acervo, mostra paralela e tudo mais, era um universo totalmente masculino, ainda é.
Mas já a representatividade da mulher dentro desse mundo está bem mais forte. Que bom, né? E bastante, assim, com destaque. Tem gente muito boa fazendo isso. Zé, voltando à parte familiar, você falou que foi casada há 30 anos. É, 18 anos. Separamos, mas eu fiquei 30 anos fora da minha casa, mas não esse tempo todo casado. Entendi. E aí, como é que foi? Você começou a namorar ele na adolescência ali ou não? Não, eu comecei a namorar, já tinha 20 e poucos anos. Oriel, ele jogava no 15. Ele é mineiro. Ele veio para Piracicaba e como jogador de futebol, para jogar no 15 e tudo mais. Mas eu não conhecia também. Eu conheci no café. Que eu não trabalhava mais, mas tinha um café ali no edifício Domo, embaixo tinha um café lindinho, uma gracinha. Eu estava no café e ele morava naquele prédio em frente. É ali que eu conhecia, assim, conversando. Depois eu vi no 13 algumas vezes, daí nós começamos a namorar. Mas no que nós começamos a namorar, ele foi embora. Então foi um namoro muito mais à distância do que ele vinha, tá? Do que aquele namoro do cotidiano, que todo dia você vê, todo dia você conversa. E por causa da profissão dele também. E por causa da profissão. E aí Ele vocês foi ficaram embora. juntos 18 anos. É. E temos 2 filhos. O Douglas e a Maiara. O Douglas é de 89 e a Maiara de 91. E eles trabalham no quê? Trabalham. O Douglas trabalha na Hoje e a Maiara, ela trabalha com dentista. Sabe, instrumentadora, tá, secretária, essas coisas de uma clínica. Por enquanto. Estavam sábado aqui ou não? Estavam. Os dois. E o Douglas é casado. E a Maiara solteira. Só para eu lembrar, assim, um altão que estava ali ou não? O bem altão é o Carlos Alberto, que é meu sobrinho, filho da minha irmã, que trabalha na Hoje, é ele também. E o Douglas é um pouco mais baixo que ele, mas o Douglas não estava aqui. Ele chegou, nós já estávamos lá embaixo. Ele chegou no finalzinho. Aquele altão é o Carlos Alberto. Então, em relação ao racismo, né, dessa questão de começar com o movimento negro e tudo mais, é uma luta, assim, infelizmente vai durar por muitos anos ainda. Por muitos anos. Porque as pessoas, elas são condicionadas a serem racistas. Eles aprendem dentro de casa a ser racista. Eles ensinam, os pais ensinam a ser racista. Porque você é racista e você nem sabe por quê. Eu não gosto de negro. Eu não gosto de negro porque o que fez? Você não fez nada. Alguém ensinou para você lá atrás que não gostava de negro e você passou a não gostar. Então tem que ser repensado. Eu acho que as pessoas, quando eles já ficam adolescentes e adultos, entendeu? Essa questão tem que ser repensada, gente. Parar e saber que todo mundo tem seu lugar no mundo e é uma espécie só que é ser humano. Não importa se é amarelo, se é verde, se é azul, se é branca. É uma questão de educação. De educação. Eu acho que é de condicionamento mesmo. Ser ensinado a ser. Por isso que existe. Por isso que não acaba. E você acha que assim, tem essas questões assim, tem conquistado espaços? Muitos, muitos. Assim, bravamente, mas na luta, sabe? Na humilhação, no começo, entendeu? Mas avançou muito. Avançou muito. Assim, um exemplo chulo, hoje você vê uma atriz negra e um ator negro fazendo papéis, inclusive até de protagonista, onde antes era a cozinheira, o jardineiro, entendeu? A coisa lutou, os exemplos estão vindo e as pessoas como o Paulo. O Paulo foi juiz de futebol da FIFA, negro, pobre, entendeu? Olha a
representatividade. Mas lutou, entendeu? Em todas as áreas, né? E se discute mais, e se conversa mais, porque antes o racismo não podia, não se conversava a respeito, e não se falava a respeito, né? E as pessoas também se assumem racista hoje muito mais do que antes. Antes era velado. Hoje eu não gosto, acabou. E fala, e faz, e os gestos, e os olhares são bem mais claros. Então também eu não ligo para isso, porque eu acho que daí você sabe com o que você está lutando. E contra o quê? Sim, sim. Não é? Do que ficar, eu gosto. Hoje não é assim, não gosto. E eu também não gosto. Uma hipocrisia, né? É. Nesse sentido. Zé, e a questão de ser mulher também. Também. Também é uma Muito luta sério. diária também. Muito sério. Muito sério. É tratada, assim, o tratamento de geral da sociedade até diferenciado entre homens e mulheres, né? Questão do salário. É. No mercado de trabalho, vamos pensar assim, né? Mas eu também sofri muito racismo dentro do salão de humor. Muito. Não com os cartunistas, muito pelo contrário. Mas, assim, coleguinhas que não aceitavam o fato de eu, negra, ser a diretora do salão, mas por ser negra, não é nem por ser mulher. E eu sou aqui. Por que ela está lá? Entendeu? Muito boicote, muita coisa ruim. Muita coisa ruim mesmo. Mas eu nunca desisti. Entendeu? Que bom. E continuei. Zé, eu conversei com o Marcelo Bassi, ele falou super bem com você. Nós trabalhamos junto um tempão. Adoro ele, Marcelo. Assim, Muito legal ele. Muito legal. Excelente jornalista. Ele fazia. Porque. Contratava, enquanto lá no comando do salão, eu contratava assessoria de imprensa. Então, durante um período, daí, numa dessas, eu tive a sorte de encontrar o Marcelinho. O Marcelinho fez assessoria de imprensa por vários anos. Depois também ele continuou e acabou sendo da secretaria inteira. Mas ele trabalhava no salão comigo. E daí ele veio trabalhar aqui depois. Depois ele veio e ficou assessor de imprensa da secretaria. Porque o nosso era temporário. Era na época mais complicada do salão, assim, período de inscrição, seleção, exposição, e depois tinha o assessor de imprensa daqui. Meu, mas assim, vendo hoje o Salão de Humor assim, com o Júlio, coordenação, a direção ali, eu vejo que ele tem trabalho o ano inteiro, né? Acho que sempre foi assim, né? Sempre foi. E o pessoal fala lá, não faz nada lá. Só trabalha em agosto. Não, e o acervo do salão, eu criei um acervo, não é de xerox, print. Printei todas as obras e viajava o Brasil inteiro, o tempo todo, o ano inteiro. Tinha algum lugar do Brasil, 2 ou 3 cidades, que estava falando de Piracicaba, porque a exposição estava lá. Né? Então, e foi para o exterior também, para muitos lugares. Muitos lugares. Viajou muito. E assim, em lugares nobres, por exemplo. No Rio, eu fiz nos Correios, na Casa de Cultura Lauro Alvim, ali em Ipanema, Memorial da América Latina, um monte de vezes. Instituto Cultural Itaú, Instituto Cultural Banco do Brasil, Fiesp, várias vezes, no Conjunto Nacional. E por aí afora, acho que todas as capitais do Brasil teve, interior também. Você acompanhava a parte dela? Na maioria acompanhava. Acompanhava. Zé, é isso. Então tá bom. Não. Dos seus filhos. Então, Douglas e Maiara. Douglas e Maiara acompanharam tudo. Eles levavam no carrinho, no carrinho de bebê. Eles ficavam lá no teatro comigo, às vezes, quando não tinha quem ficasse, ou eu tinha que trabalhar
fora do horário de expediente, tá? Eles conheceram todos os cartunistas, tem um monte de caricaturas deles lá, que eles faziam, muito, muito.